Sejam todos muito bem-vindos para mais um Pod Santo, conversando com o Pai de Santo. E no vídeo de hoje eu vou trazer a Fabiana, apresentá-la para vocês. Seja muito bem-vinda, Fabiana. Olá, obrigada. Tudo bom? Tudo bem, filho, e você? Ai, tô ótimo, tô mais falando com você. Ai, que bom te ouvir. É tão bom. Me tranquiliza quando eu te ouvo. Que bom, filho. Fico feliz de certa forma poder te trazer, né, uma tranquilidade e mais do que nunca num dia como hoje, que é para contar um pouco da tua história. Então fala para nós aqui, filha, um pouco de como você veio até mim, né? Como foi nosso primeiro contato. Não faz nem tanto tempo assim, né? Não, pai, faz não. Faz assim, é uma longa história, né? Se eu for contar a história, vai dar aqui 1, 2 horas. Mas, assim, eu vou iniciar um pouco, falar um pouco. E a seguir a gente vai falar como eu te conheci e tudo, né? Uhum. Então, eu moro aqui na Inglaterra. Como o senhor já disse, meu nome é Fabiana. Eu gosto de um homem, né? Eu sou apaixonada por esse homem há 5 anos, né? Que já venho sofrendo por ele. Já tenho assim, buscado ajuda. Na verdade, eu comecei com simpatias, né? Com simpatias por mim mesmo. Mas não estava dando muito certo. Aí eu entrei no YouTube e encontrei lá os outros Pai de Santo. Mais ou menos foi uns 3, né? Aí eu fiz um trabalho com né? Fizemos um trabalho de amarração. Uhum. Só que é o seguinte, esse homem que eu gosto, que eu amo, eu nunca tive nada com ele, nunca tive relação, nada. Durante 5 anos, a gente, assim, nunca teve um contato físico, nem beijo, nem nada. Era só aquele sentimento mesmo que eu tinha por ele, né? E ele falava pra mim que ele gostava de outra mulher, e eu sofria, né, ouvindo aquilo, tentava conquistar ele, mas estava difícil, porque ele é muito orgulhoso. Pensa numa pessoa orgulhosa, ele é muito orgulhoso. E então eu comecei ali pesquisar, procurar assim, alguém, ajuda espiritual, ver quem poderia me ajudar. Aí assim, encontrei um Pai de Santo, né, no YouTube. Aí eu resolvi, peguei o contato dele, chamei ele no WhatsApp, falei pra ele a situação. Então ele falou pra mim, a gente vai fazer um trabalho de amarração pra ele. Aí eu, como não entendo muito dessas coisas assim de trabalho, o que é pra fazer, qual que é o certo, eu segui a regra que ele me deu, né? E então ele veio com os preceitos, me deu ali os preceitos ali de 21 dias, que eu tinha que seguir aquilo ali e tudo. E fiz direitinho, do jeito que ele pediu e tudo. E deu 21 dias nada, deu 1 mês nada, deu 2, deu 3, deu 4. Aí quando deu no quarto mês, eu resolvi chamar ele. Porque ele disse pra mim assim que não podia ligar pra ele e nem mandar mensagem de voz, que era só mensagem escrita. E eu tô ali mandando mensagem pra ele nunca me respondia, e aquela coisa toda. E eu fui ficando frustrada com aquilo. E pronto, aí mandei uma mensagem pra ele e falei pra ele assim que o trabalho não estava dando certo, que ele tinha falado pra mim que durante 21 dias eu ia começar a ver os primeiros efeitos. Tudo bom, eu entendo que a espiritualidade tem um tempo certo, deve agir no nosso tempo, isso aí eu entendo. Mas, pai Rodrigo, se a gente viu que deu 4, 5 meses, não teve resultado de nada, eu não tenho que procurar ajuda? Na verdade, é como você falou, você é leiga, né? Nem teria como fazer uma amarração amorosa porque realmente nunca tiveram tido contato homem e mulher. Então não caberia um trabalho como esse, nunca tiveram um contato mais íntimo. Então ali, na verdade, filha, já é que você era leiga, você não conhecia, mas ali a gente já vê que não era casa séria, para indicar esse trabalho que obrigatoriamente tem que ter tido relação. Então você ficou 4 meses lá, né? Eu fiquei 4 meses, aí ele falou pra mim que tinha que fazer um outro reforço, mais uma outra amarração. E então paguei ele de novo, outra amarração, e fiquei esperando mais um pouco. Ele disse pra mim, não precisa ficar com ansiedade, não precisa ficar me chamando, que eu não gosto que fique me chamando, eu não gosto que fique mandando mensagem, eu não sou nenhum psicólogo, coisa assim. E o senhor sabe, né, pai, a gente fica muito ansiosa pra obter o resultado, mas a gente que ama, é apaixonada, a gente fica desesperada. Eu sou muito ansiosa. É a realidade que eu sou um pouco ansiosa. Mas por incrível que pareça, eu
chorava. Tudo bom. Paguei de novo a amarração e nada. Nada. Aquele homem me rejeitava. Ele falava pra mim que ele não gostava de mim, que ele gostava de mim só como amiga, que ele tinha uma outra relação. E eu chegava em casa, eu chorava por aquele homem. E resolvi largar aquele pai santo que eu tinha encontrado primeiro. E fui para um outro pai santo, o segundo. Contactei ele, procurei ele. Ele falou a mesma coisa pra mim, amarração, né? E aí o que acontece? Aí teve um dia que antes de eu chegar nele, o que acontece? Eu tinha entrado no YouTube, eu tinha encontrado o senhor. E eu vi assim, eu vi interessante o senhor falando que quem não tem um contato íntimo não pode ter amarração. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Assim, sem saber o que eu fazia, eu fui agora. Eu paguei o primeiro, não funcionou. Mas ok, vou fazer com esse. Aí fui nele de novo, fui nesse segundo, ele pediu uma ração. Eu esperei por volta aí de 5 meses de novo, porque eu gosto do número 5, sabe? Então eu tenho fé no número 5, vou esperar 5 meses. Porque se deu 5 meses, não deu, não vai dar mais. Aí ele me pediu outro trabalho, eu disse, bom, eu não vou fazer outro trabalho. Não vou fazer igual o outro. E fui no outro de novo, encontrei um outro de novo. Que aí ele falou pra mim, vira pensamento. Aí ele falou pra mim, primeiro de fazer um vira pensamento junto com a amarração. E eu continuei seguindo seus vídeos, continuei vendo seus vídeos, vendo depoimento, mas eu sentia que era pra mim e a procura sua. Eu sentia, não, vai nele. Mas aí eu disse, não, vou nesse aqui. Aí fui nele. Paguei ele, fiz ele pela segunda vez, e ali ele foi só falando pra mim. Tem que fazer o trabalho de amarração, tem que fazer o trabalho de vira pensamento, tem que fazer o trabalho de não sei o que lá. E ele foi falando. Então eu falei pra ele, olha, o senhor não me pediu muito trabalho, mas o resultado que é bom mesmo não tô vendo. Porque assim, o cara tá ficando mais frio, tá me desprezando, que a pior coisa que tem é me sentir desprezada, né? Sim. E eu tava sentindo assim muito desprezada por ele, e assim, sou apaixonada por ele, eu tava sofrendo muito com aquilo, e sabe, Rodrigo, eu desisti, eu pensei, você quer saber, eu vou desistir, vou largar esse homem pra lá. Eu acho que com o tempo eu vou esquecer dele, eu não acredito em mais nada, eu não acredito nessas coisas de espiritualidade, que magia vai me ajudar, não acredito mais nada nisso. E pronto. Mas aí o vídeo do senhor me chamou a atenção. Eu comecei a seguir seu vídeo e assim, o jeito que o senhor fala, o carinho que o senhor fala com as pessoas, a sinceridade. Aí o que eu fiz? Aí eu fui e perguntei a uma tia minha, porque eu tenho uma tia minha que ela é mãe de santo, só que ela trabalha no candomblé. Eu perguntei pra ela, tia, tem como a gente fazer amarração sem a pessoa ter ato sexual, sem ter intimidade? Ela disse, não tem como. Como é que você vai fazer amarração pra alguém se você nunca teve relação sexual com ninguém, com a pessoa? Então não tem como. Aí eu pensei, pronto. Aí eu senti, é nesse que eu vou. Foi até onde que eu peguei seu contato e comecei a ver seus vídeos, os depoimentos, tem muitos depoimentos que o senhor coloca. E eu vendo ali, né, as coisas que o senhor falava, tinha sentido. Eu fui pensando, não, realmente tem sentido. E pronto, eu resolvi, não, eu vou fazer o seguinte. Vai ser a última vez que eu vou procurar alguém para poder me ajudar. Se eu não conseguir me ajudar, acabou. Eu vou desistir, porque eu estou gastando muito dinheiro e não estou vendo resultado nenhum. Né? Eu gastei quase 11 mil reais para trazer esse homem para mim. Aí pronto. Foi aí que eu encontrei com o senhor, eu entrei em contato com o senhor, te mandei a mensagem e a gente marcamos a consulta. E o senhor falou pra mim, eu expliquei toda a minha situação, falei que aquele homem, eu gostava dele, mas assim, eu nunca tinha tido uma relação sexual com ele, nem nunca tinha dado um beijo nele, e ele também estava em outro relacionamento, e pronto, e eu conversando ali com o senhor, então o senhor foi e falou pra mim, Fabiana, não tem como você fazer uma amarração para a pessoa se você nunca teve contato físico com ela. E aí eu então perguntei para o senhor o que eu devo fazer, o que o senhor disse. A primeira coisa que tem que fazer é o vira-pensamento. Para depois do vira
pensamento para vocês terem relação. E depois da relação, se você quiser, nós podemos fazer o trabalho de amarração. Aí sim vai dar certo. Porque se você for fazer a amarração agora, você vai jogar seu dinheiro fora, não vai funcionar. Porque você nunca teve relação. Então, ou seja, o que me chamou a atenção, porque assim, eu gostei muito da sinceridade sua, eu gosto muito de falar contigo, e você ainda disse pra mim, a gente vai fazer o trabalho, eu vou acompanhar todo o trabalho. E assim foi, a gente começou a fazer o trabalho, você fez o trabalho pra mim, né? Uhum. E que tu vira pensamento, então o que o senhor disse? O senhor mandou pra mim ali os preceitos, então, que é as regras, o que pode e o que não pode. Eu segui ali certinho, mas eu disse pro senhor, pai Rodrigo, eu sou muito ansiosa. Aí o senhor falou pra mim, não, filha, fica tranquilo, eu vou te ajudar. Não se preocupa, não toma nenhuma decisão sem falar comigo. Então isso eu gostei muito disso. Porque sabe por quê, pai Rodrigo? Quando a gente faz um trabalho, a gente não sabe por onde começar. E quando foi que a gente começou, filha? Foi o quê? No mês de abril? Nós estamos no mês de... Nós estamos em maio, né? Aliás, junho pai já. Rodrigo, foi com 21 dias, com 21 dias o resultado surgiu. Mas nós começamos no mês de abril, então, filha, porque nós estamos em junho. Nós começamos no mês... no final de abril, né? Nós começamos no mês de abril, sim. Nós começamos no mês de abril. Sim. Isso, foi no mês de abril. Eu acho que o trabalho não tem 40 dias, filha. Foi quanto? Eu acho que o trabalho não tem nem 40 dias. Não, tem 40 dias não. Aí o senhor fez o trabalho, o senhor mandou pra mim aqui o vídeo tudo certinho, né? O Vira Pensamento. O senhor falou. Com Vira Pensamento, tudo. Foi muito bonito o trabalho, eu gostei muito do trabalho e o senhor me acompanhou muito durante o trabalho, o tempo todo. E o senhor falou pra mim, quando você for lá, você fala pra mim, você me avisa. Só que, como eu não falei, ele ainda é meu patrão. Pra dificultar mais a história ainda é meu patrão, eu trabalho pra ele. Uhum. Aí você imagina, ele é meu patrão, de cultura diferente, ele é mais velho do que eu. Ah, ele é inglês, então, assim, ele é inglês, então ele tem 19 anos de diferença, ele é inglês, e além disso, ele é muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Jamais ele vai ficar com a empregada dele. Uhum. Então, eu falei tudo isso, o senhor disse pra mim, não, filha, fica tranquila, tenha fé, acredita na espiritualidade, nós vamos fazer o trabalho. E o senhor fez o trabalho pra mim, mandou pra mim o vídeo, tudo certinho, e dali a gente foi se falando. Pai Rodrigo, olha, sem brincadeira nenhuma, eu fui uma vez, primeira vez, eu vi que estava um pouquinho mudado depois do trabalho. Eu já vi que estava mais carinhoso comigo. No segundo dia do trabalho, ele estava carinhoso comigo, me abraçando, me dando beijo, falando assim que gostava de mim. Eu vi assim, ele olhando pra mim já diferente. Porque como eu trabalho pra ele, então todo sábado eu tenho que ir pra ele. Eu não tenho muita escolha. Uhum. Mas eu falava com o senhor, você lembra? E o senhor é bom porque assim, o senhor, se o senhor tiver de dar bronca, o senhor dá também, mas o senhor dá com educação. Claro. É que eu tenho que puxar a orelha às vezes, filha. Às vezes a gente tem, porque eu vejo o cliente errar. E o que acontece? Interfere no resultado. Aí, não dando resultado, de certa forma, não é bom pra mim, né? Então, às vezes que eu falei com você, filha, vai dar certo, né? É que a gente sabia, filha, que... E eu falava, pai Rodrigo, eu quero ir lá. Aí você fala, não, filha, não vai. Pai Rodrigo, por favor, eu quero ir. Aí o senhor não deixava ir, mas, sabe, seguia ali certinho. Pai Rodrigo, aí a melhor parte, né? A melhor parte foi essa. Então, dentro dos 21 dias, ele já, igual eu te falei, já mostrou o resultado, né? No primeiro dia, ele já estava mais carinhoso. Já no segundo dia que eu vi ele já me chamou, tipo assim, pra mim tomar um vinho com ele, que ele gosta de vinho, né? Os ingleses gostam muito de vinho. E a gente ali almoçamos junto. Aí, e ele assim começou já a mandar mensagem, coisas que ele não fazia, assim, mandando um emoji, assim, de coraçãozinho, beijinho, aquela coisa toda. Aí o senhor disse pra mim que é pra mim ficar 21 dias sem falar com ele. Então eu fiquei 21 dias sem falar com ele. Durante esses 21 dias, ele me procurava, perguntando se eu estava bem, como é que eu estava. Então uma coisa, Pai Rodrigo, que ele nunca fez, nunca na vida dele. Pai Rodrigo, você acha que o empregado vai procurar saber se a empregada está boa?
Que é o trabalho da empregada. É verdade, não é? Só quando ele tem um interesse, né? Aquilo que eu tinha visto no jogo, eu tinha te falado. Então, mas foi o que o senhor falou, e é o que eu via também. Um dia eu falei pra ele, você só me quer pra mim trabalhar pra você. Só pra isso que eu sirvo na sua vida. E eu chegava a me humilhar por ele, ficava me humilhando. Só que chegou um ponto que não tava dando mais. É por isso que eu quebrei a cabeça aí com esses 3 pais de santo, porque eu tava muito desesperada. Mas sabe o que é, filha? Por que eu te indiquei o Vira Pensamento? Porque eu vi no jogo, você é mais nova, você é uma mulher bonita, né? Ele tinha uma questão de medo de realmente ficar com você, de atender as expectativas, não decepcionar. Então são coisas que passam pela cabeça do homem, que ele conseguiu ver no jogo, e é por isso que foi feito Vira Pensamento, para quebra do orgulho, pra ele tirar esse pensamento negativo da cabeça, que vai ser gostoso, que vai ser legal, né? E funcionou muito bem, né? E o senhor viu certinho nas cartas. Aquilo que o senhor viu nas cartas no jogo é o que ele falava pra mim. Que ele tinha medo de me decepcionar por fato da diferença de idade, a diferença de cultura, diferença de classe social, porque eu, uma pessoa que tem condição financeira, tem dinheiro, ele é rico, eu não sou rica. Então, aí pronto, né? Resumindo, o que acontece? Aí, quando deu 21 dias, o 21 dias, pai Rodrigo, deu no sábado. Foi no dia que eu te mandei mensagem e perguntei, pai, eu posso ver ele? Eu tô com saudade. Ele me chamou. Aí o senhor falou, não, pode sim, que você já recusou uma vez, então agora você pode ir. Então foi tudo certinho. O senhor foi ali me instruindo, me falando. Então tudo que aconteceu, eu falava pro senhor, que eu não queria quebrar meu trabalho, igual o senhor falou. Vocês têm que falar o que acontece comigo para mim poder saber, para mim poder orientá-lo certinho. Isso me ajudou muito. Por quê? Porque o senhor me deu atenção, o senhor teve paciência comigo, eu te mandava mensagem o tempo todo, te mandando mensagem. Eu sei que é chato pra caramba, mas eu mandava. E assim, mesmo com a minha ansiedade, o senhor nunca desfez de mim, nunca brigou comigo. Lógico que o senhor, assim, me dava umas broncazinhas, que às vezes eu fazia coisa assim que estava fora do trabalho. O senhor falava, não é pra fazer isso, senão você vai quebrar o trabalho. O seu trabalho não vai dar certo. Mas eu entendo, mas é uma bronca carinhosa. O senhor é muito carinhoso. Aí, pai Rodrigo, quando deu 21 dias, que foi no sábado, eu tive que ir na casa dele. E fui na casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, ele estava um pouco tenso, estava um pouco nervoso. Mas eu sabia que ele estava nervoso, não era por causa de nada, é por causa da minha presença, porque o Vira Pensamento estava mexendo com a cabeça dele. Porque ele falou pra mim assim, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não consigo dormir. Eu falei, mas por quê? Porque eu penso em você a noite toda, você não sai do meu pensamento. Falou pra mim assim. Eu falei, é sério? Nossa, meu Deus, isso é um sinal bom. Aí ele falou comigo assim, é um sinal bom, porque, assim, é bom e não é bom, porque pra mim é uma coisa nova. Eu nunca senti isso por ninguém, principalmente por você. A gente se conhece tem 5 anos, e eu vou sentir isso pra você agora. E pronto, aí ele falou assim, olha, eu vou dar uma saidinha ali na rua, eu já volto. Quando ele voltou com 2 garrafas de vinho, e falou assim pra mim assim, você quer almoçar comigo? O que você vai fazer hoje à tarde? Eu tinha um compromisso, tinha que trabalhar, mas eu falei que não ia fazer nada. Pai Rodrigo, você acha que eu ia perder? É oportunidade, né? Eu perco o emprego, outro emprego, eu não perco de ficar com esse homem. Ele vem comigo, porque eu sou apaixonada por ele. Aí, pai Rodrigo, a gente começou a beber, né, ali. Assim, a gente começou a beber, mas sem beber não assim tanto não, sabe? Bebeu muito pouco. A gente foi pra cama nem pelo fato da bebida, por ele mesmo, né? Aí a gente começou a beber, aí ele começou a falar, ele começou a falar pra mim assim, que eu era muito bonita, que eu era muito atraente, que ele gosta de mim, que ele me ama muito. Só que ele tinha medo de envolver comigo porque eu sou nova. Eu falei pra ele, eu sei que você tem medo de envolver comigo porque eu sou nova, mas eu gosto de você, eu quero que você entenda. Eu também gosto de você, eu não sei o que aconteceu comigo, mas de um mês pra cá eu tô assim. Eu falei, sério? É sério. Aí o que acontece? A gente ficou ali, aí eu fui, sentei no colo dele, que eu sou mais ousada, né? Eu sou mais sem vergonha, e sentei no colo dele. Porque esse povo aqui é um pouco mais meio devagar, né? Eu sou brasileira. Claro. Aí eu sentei no colo dele, comecei assim a acariciar ele, eu gostei dele. Ele foi me meter um beijo na boca. Eita, coisa boa. Rodrigo. Não, e ainda falei com o senhor, né? Eu falei assim, pai Rodrigo, tô indo na casa dele, acendeu uma vela pra mim. O senhor falou assim, sim, filho, eu vou acender. O senhor acendeu uma vela pra mim. Cheguei lá, pai Rodrigo. É pra pôr magia que eu acendi, né?
Foi pra Pombagira, não Foi? 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 Aí eu cheguei, foi pra Pombagira. Aí eu cheguei na porta dele, ele começou a me beijar. Ele me pegou da cozinha, eu sentada assim na cintura dele, me levou no quarto. E a gente foi, e nós tivemos relação, fizemos amor. Foi uma coisa maravilhosa. Foi maravilhoso. Nós passamos uma tarde, Rodrigo, maravilhosa. Sinceramente, tinha vezes que eu beliscava em mim. Será que isso é um sonho? Será que eu tô alucinando? Será que eu tô sonhando? Alguma coisa assim? A gente acabou de fazer amor, pai Rodrigo, e ele abraçadinho comigo, me acariciando, falando que ele é louco por mim, que ele é apaixonado por mim. E agora não para de mandar mensagem. Sério? Aí, ou seja, pai Rodrigo, aquilo que o senhor falou, né? Agora sim eu posso fazer o trabalho de amarração. Porque eu vi o pensamento seu, é muito forte. Eu fiquei de cara. Eu me arrupiava do corpo inteiro. Meu Deus, que trabalheiro. Como é que pode? 21 dias o cara foi comigo pra cama. Um cara que eu tô lutando há 5 anos pra atrás desse homem. Há 5 anos. Filha, Imagina. Aí você vê, ele tem uma outra nacionalidade, ele tem uma diferença de idade, né? Tem a relação patrão, funcionária, e a todo momento, filho, existia um pensamento, né? Existia a vontade. Só que os outros lugares que você procurou ajuda, que não eram sérios, não indicaram, além de não ser o procedimento correto, filha, não te deram acompanhamento, suporte, igual você falou, algumas vezes eu puxei a orelha, por quê? Eu sabia, filha, que você é ousada, eu sei que você é uma mulher que vai lá, pega e faz. Você é intensa, né? Então, a gente tem que dosar um pouco isso na hora certa. Igual na hora que precisava ser intensa, você foi, filho, ó, joia, né? Isso. E o que me chamou a atenção, e o que eu lembrei também, assim, de estar com o senhor, e vou continuar com o senhor, porque nós temos muita coisa para nós fazer ainda, né? Então, assim, é atenção, né? O senhor dá para as pessoas, né? E assim, eu vi também outros relatórios também que o senhor tem falado, eu vi as pessoas dando depoimento também, e as pessoas falando, né, que o senhor é muito carinhoso. Isso me chamou muito atenção, e realmente as pessoas não mentiram, é verdade mesmo. Igual eu falei com o senhor, eu passei por 3 pais santos, eles não me atendiam, eu ligava, eles mandavam mensagem, não me respondia, entendeu? E assim, inclusive, teve um que foi até grosso comigo, que falou assim pra mim assim, para de me encher o saco, não deu certo, então larga ele de lado. Eu fiquei assim, meu Deus, que é isso? Eu fiquei assim, muito triste, porque assim, poxa vida, eu paguei pelo meu trabalho, eu não posso nem perguntar como é que tá o andamento, porque a pessoa não gostava de perguntar, ela ficava estressada. E por sorte, eu te encontrei. E olha pra você ver, com 21 dias de uma pessoa lutando há 5 anos lutando, como eu te falei, gastei quase 10 mil reais no Brasil, só com trabalho, perdi o nome e nada de resultado. O senhor, com 21 dias, uma coisa que levou o quê? 5 anos, eu consegui em menos de um mês. E o trabalho tá fluindo. Porque é isso que eu te perguntar. Como que tá agora, filho, depois que aconteceu? Como que tá? A gente tá acho que não tem 40 dias. Isso aconteceu no dia 21, né? No 21º dia, no caso. No dia 21. E como que tá agora? Tem passado os últimos 20 dias, assim? Então, ele tá muito carinhoso, eu falei com o senhor, ele tá muito carinhoso. Ele agora, ontem mesmo ele me ligou. Quando ele me liga, ele me manda mensagem. Quando eu posto qualquer coisa assim no meu status, ele me marca, né? Ele manda um emoji, coração, tem coisa que ele nunca fez. Ele quer me ver todos os sábados, né? Porque muitas vezes assim, eu que ficava em cima dele, eu posso te ver. Eu acho que ele deixava eu ver ele por pena de mim, porque via que eu tava muito carente, né? Só que agora não, agora o jogo virou. Agora é ele que me procura. Agora é ele que me chama pra ir, agora é ele que me manda mensagem, ele que me elogia. E assim, o que eu mais gostei na história toda é ele falando que me ama. Que não para de pensar em mim, que não consegue dormir, que não consegue. Ele tenta esquecer, tenta trabalhar, fazer qualquer coisa pra não ficar pensando em mim durante a noite. E é durante a noite que ele começa a pensar em mim, tem sonhos comigo. Ele falou, não sei o que tá acontecendo comigo. Outra coisa que eu queria falar com o senhor também. Diga. Ele estava num outro relacionamento, ele disse pra mim que não consegue ficar com aquela mulher. Uma mulher que ele era apaixonado por ela. Ele disse que não consegue ficar com ela mais. Mas lembra que no jogo eu te falei, filha, que era mais uma amizade, ela também, não tinha aquela química, aquela coisa, né? E agora
com você, filha, que na verdade tirou aquele bloqueio dele de falhar contigo, de não ser uma coisa legal, que foi bacana, foi legal, filha, a tendência agora, claro, que é melhorar mais ainda, sabia? É, tendência, mas assim, a única coisinha assim que eu vi assim, ele ficou um pouquinho tímido comigo, sabe assim, a questão assim, na cama, quando a gente acabou de fazer amor, ele correu, tipo assim, tampou, né? Ele ficou ali abraçadinho comigo, agarradinho comigo, beijando, dando carinho. Eu acho que é por causa da diferença de idade, pelo fato de claro, filha, é que a autoestima do homem, né? Você é uma pessoa mais nova, né? Então, tipo assim, é claro que ele vai ficar um pouco assim, mas isso com o tempo a tendência é melhorar. E outra, agora te abre a possibilidade de fazer outros trabalhos, né? Então, tipo, a gente tem que monitorar como vai ser pra ver o que dá pra fazer, né? Porque agora, pai Rodrigo, como eu já fiz amor com ele, agora a gente pode entrar com uma amarração, né? Pode, filho. Se você quiser, já dá pra fazer, né? Quem sabe assim, você não traz um outro capítulo aí. Eu quero. Eu sei assim, eu sei que tá bem, eu sei que esse trabalho que o senhor fez de Vira Pensamento foi um trabalho muito forte. Eu vou ser sincera, foi muito forte o trabalho. Eu tô falando porque assim, porque eu conheço ele é muito orgulhoso, ele não dá o braço a torcer, não procura ninguém, porque ele é galã, né? Aquele homem que as mulheres que vão atrás dele, né? Só que dessa vez ele veio atrás da empregada dele, né? Empregada dele. Aí, ou seja, eu gostaria sim, sabe, de fazer o trabalho de amarração, né? Eu quero continuar, porque assim, eu gosto de estar com o senhor me dá paz, e sábado que vem eu vou lá, e o senhor, né, vou estar te mandando mensagem, você não novela pra mim. Eu tô muito feliz, pai Rodrigo, eu só tenho que te agradecer, eu tô muito feliz, o senhor foi um anjo que apareceu na minha vida, o senhor trouxe meu autoestima, porque eu tava sem autoestima também, porque assim, quando a gente é um homem, a gente não... E aquele homem não dá atenção pra você, você não tem assim vontade de sair, de se arrumar, ficar bonitona, né? Mas assim, foi muito bom, sabe? Eu ter ficado com ele, foi um sonho, pra mim foi um sonho, porque assim, é uma coisa que eu tô lutando há 5 anos e eu tô muito feliz mesmo. E depois assim que a gente acabou de fazer amor, eu fui embora, ele me abraçou bem forte e me chamou de princesa e me deu um beijo assim, bem gostoso mesmo. E tá diferente agora, tá diferente. Filha, sabe que pro meu trabalho é a parte que eu me sinto realizado, que eu me sinto assim, bem sucedido, né? Que eu vejo que o axé da casa, quando a gente tem uma filosofia de trabalho, segue à risca aquilo que a gente fala, a gente obtém resultados, né? Então não que eu seja melhor do que ninguém, mas a minha filosofia de trabalho, com você, com as outras pessoas também que obtêm resultados, filha, ela é muito próxima, né? E a gente consegue grandes feitos juntos. Então, assim, quem sabe a gente não traz um capítulo 2 num próximo episódio do Pod Santo, contando sobre a amarração, de como será. Mas eu fico feliz que você foi generosa em dar o seu depoimento aqui, Fabiana, contar com detalhes aí como foi o caso. E gera na gente expectativa, né? Eu dei, pai, porque assim, desculpa eu cortar o senhor, eu sou um pouquinho ansiosa pra falar. Eu chamei o senhor pra dar um depoimento, porque assim, porque eu não quero que outras pessoas sofram igual eu sofri, que caia na lábia de qualquer um, igual aconteceu comigo. Então assim, eu sempre fui assim. Eu gosto de dar meu testemunho, seja o que for. Eu gosto porque assim, eu gosto de ajudar as pessoas, porque eu sei que existem as pessoas que estão sofrendo igual eu sofri. Então caindo aí, sabe, na mão de charlatão, de pessoas que só querem pegar o dinheiro, de repente nem é pai de santo nada, usa ali, fala que é pai de santo, nem nada. Exato. Porque assim, o senhor tá ali, você paga, igual aconteceu com o senhor, paguei o senhor, tudo deu certinho, o senhor ficou certinho, teve aquela coisa, que eu não posso ver minha cara, que eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Como é que a gente faz? Então, assim, eu preferi dar o depoimento por causa disso, porque eu sei que tem muitas mulheres, tem muitos homens que estão sofrendo por amor. E eu falo mesmo, se estão sofrendo por amor, procura o pai Rodrigo. Procura o pai Rodrigo, porque eu sei, comigo funcionou. Eu tô na luta há 5 anos e o pai Rodrigo, com 21 dias, ele resolveu o problema. Filha, coisa que ninguém nunca resolveu. Agradeço imensamente as palavras, né, de trazer esse depoimento. Claro que o teu caso com 21 dias é um caso, assim, muito, muito rápido, né? Eu tenho um depoimento aqui no canal, vídeo de 8 meses, o resultado final. Você conseguiu o que você queria em tão pouco tempo. E aquilo que eu te falei na consulta, filha, não sei se você vai lembrar, mas eu lembro que eu disse assim pra você, filha, eu quero te ajudar, porque eu sei que se a gente conseguir, que você se relacione, abre um leque para fazer os outros trabalhos, né?
Então, muito mais Certo. vale a pessoa trabalhar corretamente, buscar o objetivo junto, né, com o filho ali para conseguir e poder fazer outros trabalhos, do que a pessoa, de repente, igual te fizeram contigo, né, de vender uma amarração que nem era o trabalho correto, só para, sabe, fazer vendas, e, É, sabe, e isso não tem uma filosofia por detrás, filho. Então, com um acompanhamento, com um trabalho correto, filho, a gente tem muito mais a ganhar no longo prazo, né? E uma coisa é fato, assim, filho, depois que o santo ajuda, a pessoa fica fiel, né? Sabe que é um negócio, assim, que é verdadeiro, existe um fundamento por é detrás. verdadeiro, não. É assim, eu tô muito feliz porque assim, eu tô muito distante do Senhor, tô do outro lado do mundo, né, como o Senhor sabe. E assim, eu tô muito feliz, tô muito realizada. E quando eu for no Brasil, eu quero encontrar com o Senhor, para dar um abraço, levar um presente daqui, né, de agradecimento, porque assim, o que o Senhor faz por mim, não tem dinheiro que paga, sabe? Porque, assim, trazer a felicidade da gente de volta e a gente tá ali com a pessoa que a gente ama, a gente ouvia da boca da pessoa, eu te amo, eu sou louca por ti, eu penso em você, eu não paro de pensar em você, isso é muito bom. E então, igual eu tô falando, eu falo assim, para quem for ouvir esse depoimento, eu aconselho procurar o Pai Rodrigo. Eu agradeço, filha. Eu acho que vamos encerrar por aqui, pra gente não ficar numa conversa tão longa. Obrigada, Pai Rodrigo. Mas é imensamente gratidão a você, 1000 vezes gratidão, filha, pelo testemunho, pelo carinho também comigo. Então você vê que quando a gente doa algo para alguém, aquilo volta pra gente. Então hoje você está sendo generosa comigo, com muitas pessoas que vão passar a te admirar, porque vão ver em você, filha, muitas delas casos semelhantes, né? Vão ver o teu sofrimento, vão se identificar e vão ver que isso, filha, vai servir como motivação, né? Para alguém que está numa situação que você está, o seu caso serviu como motivação para elas, tá? Então eu agradeço imensamente, filho. Obrigada, Pai Rodrigo, obrigada. E a gente vai se falando, tá? Claro? Vamos continuar nosso trabalho. Então tá bom, filho. Daí quem sabe a gente entrará no capítulo 2, tá bem? Tá bom, obrigada. Nada, filho. Uma ótima noite para você e uma ótima noite para você também que me acompanha aqui no canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Semanalmente saem conteúdos novos, todos relacionados a trabalho e espiritualidade. Então se você gostou desse testemunho, gostou do vídeo de hoje, deixa o seu comentário, responda a todos, deixa o seu joinha e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Eu sou o Pai Rodrigo e esse foi mais um episódio do nosso Pó de Santo Conversando com o Pai de Santo. Até mais.